Toda organização tem regras. A maioria das organizações te demite por quebrá-las. Clubes de motoqueiros fora da lei também têm regras. Nada de dedurar, nada de roubar do clube, nada de tocar na mulher de um irmão, nada de usar as drogas que você deveria vender, nada de desrespeitar membros veteranos, nada de manter amizade com homens que o clube expulsou. A lista é mais longa do que a maioria das pessoas imagina e mais específica do que a maioria espera. A diferença entre essas regras e qualquer outro conjunto de regras organizacionais já escritas não está nas regras em si. É isso que ocorre ao quebrá-las. Não é um aviso, não é uma advertência, não é um processo disciplinar formal, com um representante de RH e um representante sindical e um resultado documentado arquivado em algum armário. Algo consideravelmente mais direto do que isso. 8 regras, 8 histórias. 8 formas diferentes de aprender a mesma lição. Regra: clubes de marionetes cumprem regras. Os Hells Angels não operam sozinhos. Atrás de cada capítulo principal há uma rede de clubes menores, de apoio e marionetes. Hang Around, organizações que fazem o trabalho de base dos Angels, seguem suas ordens e operam sob sua autoridade, em troca da proteção e da credibilidade organizacional que a proximidade com o emblema da Caveira da Morte oferece. Esses clubes recrutam localmente, têm seus próprios capítulos, usam suas próprias cores, mas não se engane quanto à verdadeira estrutura de poder. O Clube Fantoche existe à descrição dos anjos. Seus membros seguem as regras dos anjos. O comportamento deles reflete nos anjos, queiram os anjos ou não. E quando os anjos decidem que algo que o Clube Fantoche fez constitui uma infração, percebida ou real, documentada ou presumida, a resposta segue a mesma lógica que se aplica às violações de membros plenos. Não importa que você não seja realmente um anjo. Se você está ligado ao clube, as regras do clube se aplicam a você. 13 de outubro de 21. Vallejo, Califórnia. Uma cidade a cerca de 48 quilômetros a nordeste de São Francisco, na geografia específica do norte da Califórnia, onde os Hells Angels mantêm presença há décadas e onde a lógica territorial do clube opera com a consistência que vem de décadas de imposição. A sede do capítulo Vallejo dos Hells Angels. 2 homens chegaram à sede naquela noite. Ambos eram membros de um clube satélite, uma das organizações menores que operavam sob a autoridade dos Hells Angels de Vallejo, que participavam dos eventos dos Angels e usavam o patch em formato de diamante com o número 81 indicando afiliação. Eles haviam sido chamados. A palavra usada nos documentos do tribunal é called, que no universo dos motoqueiros fora da lei não quer dizer convidados. Significa convocados. Você vai porque mandaram você ir. Você não pergunta do que se trata com antecedência. Você aparece porque a organização espera que você apareça e porque as consequências de não aparecer são piores do que as consequências de aparecer, mesmo quando a convocação te deixa desconfortável. A primeira vítima relatou desconforto ao chegar. Ele notou algo errado no estacionamento. Os homens que o cumprimentaram tentaram convencê-lo a entrar. Ele hesitou. Michael Mahoney, o presidente do capítulo de Vallejo, o estrangulou e o forçou a passar pela porta. Lá dentro, 12 oficiais e membros do clube do capítulo de Vallejo estavam dispostos, esperando. A primeira vítima foi forçada a sentar em uma cadeira de metal perto do bar. O presidente do capítulo ficou de pé sobre ele e disse algo que, nos documentos do tribunal, soa com a ameaça específica de um homem que ensaiou esse momento e sabe exatamente o que está fazendo. Eu não tenho sido bom para você? O que aconteceu depois durou quase 2 horas. Dennis Killa socou a primeira vítima repetidamente nas costelas. A vítima sentiu suas costelas quebrarem com a força dos socos. Ele continuou recebendo os golpes. Ele não tinha a opção de não recebê-los. Ele estava em uma cadeira cercado por 12 homens na sede do clube.
O homem que o obrigou a entrar era o presidente do capítulo, e ele não teria controle significativo sobre as próximas 2 horas. A segunda vítima, descrita nos registros do tribunal como um homem de porte menor, foi espancada até perder a consciência, depois espancada novamente até desmaiar uma segunda vez, e então espancada uma terceira vez, até perder a consciência novamente 3 vezes. A anotação nos documentos do tribunal dizia que ele era de porte menor e não suportava os golpes, assim como a primeira vítima. Tem a qualidade de uma observação feita por homens que estão calibrando a força que aplicam para obter um resultado físico específico, em vez de agirem em um acesso de fúria cega. Isso não foi uma briga, foi um evento estruturado com um propósito específico, para comunicar a esses 2 homens e a qualquer outra pessoa no círculo do Clube Fantoche exatamente como são as consequências das infrações percebidas quando os anjos decidem demonstrá-las. Quando a surra terminou, Mahoney entregou a mensagem final à primeira vítima. Ele disse a ele que, se o visse novamente em Vallejo, iria matá-lo. Ele disse que sabia onde ele morava. A segunda vítima, de acordo com os registros do tribunal, não forneceu aos policiais do Departamento de Polícia de Vallejo, que responderam um relato verdadeiro do que havia acontecido. Ele foi ao hospital com seus ferimentos. Ele tinha sido espancado até perder a consciência 3 vezes, e ele estava ou não disposto ou não conseguia contar à polícia o que realmente havia acontecido. Porque ele temia novas retaliações, incluindo danos físicos, de membros ou associados do capítulo de Vallejo. Ele havia sido nocauteado 3 vezes na sede do clube e agora estava no hospital. E ele ainda tinha mais medo do que o clube faria com ele por falar do que o clube já tinha feito com ele pelas supostas infrações. Essa é a qualidade específica do medo organizacional que os Hells Angels construíram ao longo de décadas de imposição. Não é o medo do que pode acontecer. O medo gerado pelo conhecimento do que realmente acontece, do que você acabou de experimentar pessoalmente e do que o homem que causou isso disse que aconteceria depois, caso você tomasse a decisão errada sobre com quem falaria em seguida. 4 homens foram indiciados em conexão com o espancamento na sede do clube em Vallejo. Michael Mahoney, Dennis Quilo, Jaime Alvarez e Kenneth Caspers Jr. foram acusados de crimes federais. A investigação foi realizada pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Leste da Califórnia. O caso produziu documentos judiciais que detalharam de forma específica e clínica exatamente o que 2 homens em uma cadeira de metal experimentaram ao longo de 2 horas. Por supostas infrações de regras que eram obrigados a seguir devido à sua ligação organizacional com um clube do qual nem sequer eram membros plenos. As infrações específicas nunca foram publicamente especificadas no registro disponível. O que exatamente eram essas infrações permanece sem caracterização nos documentos que descrevem o que aconteceu por causa delas. O clube decidiu que elas constituíam violações. O clube agiu com base nessa decisão. 2 homens sentaram-se em uma cadeira de metal e descobriram o que realmente significa ser membro de um clube fantoche quando a organização principal decide que você passou dos limites. Regra: o que você coloca no seu corpo é assunto do clube. O Clube de Motociclistas Fora da Lei foi fundado em 1935 e essa data é importante. Ele vem antes dos Anjos do Inferno. Ele é anterior a Hollister. Ele é anterior ao Patch 1%, a mitologia da contracultura, ao livro de Hunter S. Thompson, a todo o aparato cultural que o público usa para entender o que são os clubes de motociclistas fora da lei e de onde eles vieram. Os Outlaws são o clube de motociclistas fora da lei mais antigo do mundo, criado por operários na Matildas Bar, na Rota 66, em McCook, Illinois, antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial. Antes de voltarem, os veteranos já tinham criado a cultura motociclista do pós-guerra, que originou os outros clubes desta lista.
No início dos anos 1970, os Outlaws já haviam sobrevivido por 3 décadas e meia. Eles sobreviveram à expansão do pós-guerra, à identidade de 1%, às repressões policiais dos anos 1960, às investigações federais, aos conflitos territoriais com os Hells Angels. Isso culminaria nas execuções de Fort Lauderdale em 1974. Eles sobreviveram a tudo o que o mundo exterior lançou contra eles ao longo de 35 anos, atuando como a organização criminosa mais abertamente anti-establishment da cultura dos motoqueiros americanos. Eles quase não sobreviveram a uma discussão sobre maconha. A linha de divisão específica que surgiu dentro dos fora da lei no início dos anos 1970 não era ideológica em nenhum sentido sofisticado. Não era sobre a direção do clube, suas operações criminosas, suas ambições territoriais ou seu relacionamento com organizações rivais. Era sobre o que os homens que usavam o colete podiam consumir quando não estavam em atividades do clube. Uma facção dos membros, a velha guarda, os homens que construíram o clube ao longo de suas 3 primeiras décadas, girava em torno da cerveja. O álcool era a cultura que eles haviam criado e mantido. Era o lubrificante social das ações coletivas dos fora da lei. As viagens, os encontros, as reuniões do clube, a cultura masculina específica de homens que andavam juntos, bebiam juntos e construíram algo juntos ao longo de quase 4 décadas. Os membros mais novos, ou pelo menos uma parte significativa deles, preferiam maconha. Essa não era uma distinção trivial no início dos anos 1970. A contracultura havia mudado o significado do uso de drogas na cultura americana de maneiras que penetraram até mesmo nos cantos mais deliberadamente anti-establishment dessa cultura. Os anjos do inferno tinham uma relação própria com o cenário de drogas em mudança. Barger acabaria proibindo completamente o uso de drogas intravenosas no clube, menos por razões morais e mais porque os membros que se drogavam dessa forma eram pouco confiáveis, instáveis e perigosos para a organização. Os fora da lei não tinham política formal equivalente. O que eles tinham, em vez disso, era um pressuposto cultural, cerveja e uma facção crescente que decidiu que essa suposição não se aplicava mais a eles. Cervejeiros e fumantes de maconha não podiam coexistir. Não porque as substâncias em si fossem incompatíveis, mas por causa da cultura organizacional de um clube de motoqueiros fora da lei. O que você consome não é uma escolha pessoal isolada da sua participação no grupo. O clube é totalitário. A irmandade é totalitária. O que você faz, o que você usa, o que você coloca no seu corpo. Essas não são questões privadas fora do interesse do clube. Elas fazem parte do tecido organizacional que o clube mantém. Um homem que bebe cerveja na companhia de homens que construíram o clube em torno da cultura da cerveja está expressando pertencimento. Um homem que fuma maconha com esses mesmos homens expressa preferência por outra cultura, outros valores e uma visão diferente do que o clube deveria ser. No vocabulário específico do mundo dos motoqueiros fora da lei, isso não é uma preferência de estilo de vida. É um desafio à identidade da organização. O conflito que se desenvolveu não foi administrado. Não foi mediado. Não havia nenhum mecanismo organizacional para resolver o tipo de disputa cultural interna que a cisão entre cerveja e maconha representava. Porque os clubes não incorporam mecanismos de resolução de disputas em suas estruturas organizacionais. Eles constroem mecanismos de imposição. E quando os mecanismos de imposição são a principal ferramenta disponível para resolver conflitos internos, o conflito tende a se resolver em uma direção específica, em direção à violência. O que aconteceu perto da Lakeshore Drive, no lado norte de Chicago, o local específico onde o conflito atingiu sua expressão mais documentada e mais catastrófica, não foi uma briga espontânea entre homens que discordavam. Foi um assassinato direcionado.
Um veterano do Vietnã, da facção da maconha, foi atrás dos bebedores de cerveja com a determinação específica de um homem que havia sido treinado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para aplicar força letal. E que havia decidido que a disputa interna dentro do Outlaws Motorcycle Club justificava a aplicação dessas habilidades. John Davis morreu nessa violência. John Davis, o homem identificado em vários relatos como do suposto fundador do Outlaws Motorcycle Club. O homem cuja visão organizacional construiu o clube que sobreviveu por 35 anos, o homem que criou a organização que os bebedores de cerveja e os fumantes de maconha agora estavam destruindo por dentro. O fundador do mais antigo clube de motociclistas fora da lei do mundo foi morto por um dos próprios membros em uma disputa sobre o que seus membros tinham permissão para fumar. 11 pessoas morreram ao todo. 11 membros dos Outlaws mortos por outros membros dos Outlaws em um conflito que não envolveu nenhum clube rival, nenhuma provocação das autoridades, nenhum inimigo externo impulsionando a violência. A organização voltou-se contra si mesma com a eficiência característica de organizações que incorporaram a violência em sua cultura operacional e não tem outras ferramentas para resolver conflitos quando o conflito se torna agudo o suficiente. 11 mortos, o mais antigo clube de motoqueiros fora da lei dos Estados Unidos, quase eliminado por uma disputa interna entre maconha e cerveja. O que esta história revela sobre as regras dos clubes de motoqueiros fora da lei, de forma mais clara que as demais, é isto. A regra não precisa estar escrita para ser aplicada. Ninguém escreveu uma regra dizendo que os membros dos fora da lei devem preferir cerveja à maconha. Ninguém codificou a cultura que se desenvolveu ao longo de 35 anos de existência do clube e a transformou em uma proibição formal. A regra era a cultura, a expectativa acumulada do que era um homem que usava o patch dos fora da lei e, portanto, o que ele fazia, consumia e valorizava. Os maconheiros quebraram uma regra que nunca fora explicitamente articulada. Os bebedores de cerveja responderam àquela quebra de regra, da mesma forma que o mundo dos motoqueiros fora da lei responde à quebra de regras, independentemente de a regra ter sido escrita ou não com força letal. Os fora da lei sobreviveram. O clube, que havia sido fundado em 1935 e que já tinha absorvido 3 décadas e meia de ameaças externas, absorveu 11 assassinatos internos e continuou funcionando. Ele se expandiu internacionalmente no final dos anos 1970, chegando ao Canadá em 1977 e depois à França, Austrália e Noruega nos anos seguintes. Os homens que mataram e os que morreram já se foram há muito tempo. A organização que tentaram destruir por dentro está em 6 continentes. Mas John Davis está enterrado. O suposto fundador do mais antigo clube de motoqueiros fora da lei do mundo foi morto por um dos seus próprios membros, porque ele preferia uma substância diferente ao final de um longo dia. A regra sobre o que você coloca no seu corpo não está escrita em nenhum documento que já tenha sido tornado público. Ela está escrita no que aconteceu perto da Lakeshore Drive no início dos anos 70, quando um homem com treinamento militar decidiu que a cultura à qual ele havia se juntado estava mudando para uma direção que ele não estava disposto a aceitar. Regra: você não pode continuar amigo de alguém que expulsamos. A quantia específica, os itens específicos, as circunstâncias específicas do roubo são menos importantes do que o roubo desencadeou. Bargeiro expulsou em abril de 1986. A expulsão foi total. Dalton estava fora de vez, o que na linguagem do clube significava que ele deixou de existir para os membros. Sem contato, sem associação. Sem reconhecimento de que os anos de irmandade geraram qualquer obrigação que sobrevivesse ao momento em que o clube decidiu que ele estava acabado. O capítulo dos Anjos de Vallejo não via dessa forma. Vallejo era próximo de Dalton,
Os relacionamentos construídos ao longo de anos andando juntos não evaporaram porque Barger tomou uma decisão em Oakland. Os membros de Vallejo continuaram vendo ele, continuaram conversando com ele, continuaram tratando um homem que o clube havia expulsado como a pessoa que sempre conheceram, em vez da não-entidade organizacional que o clube havia declarado que ele era. Barger descobriu. Em julho de 1986, ele estendeu um convite para todo o capítulo de Vallejo. Venham para a sede de Oakland. Eles vieram. O que os esperava não era uma conversa. Barger mandou espancar o capítulo de Vallejo. O informante do FBI, Anthony Tate, estava presente. Ele documentou o que testemunhou, a natureza organizada e específica do que aconteceu com os membros de Vallejo que mantiveram amizade com um irmão expulso. O presidente do capítulo, Derek Qualapai, recebeu Derrick Qualapai. Vários membros se revezaram. A surra não foi caótica. Foi estruturada. Uma mensagem transmitida com a precisão de uma organização que entende a diferença entre violência como emoção e violência como comunicação. A comunicação foi esta. Seus sentimentos pessoais sobre um homem que o clube expulsou são irrelevantes. A decisão do clube sobre quem existe e quem não existe não é um ponto de partida para a negociação. A irmandade termina onde o clube diz que termina, não onde você sente que termina. O capítulo de Vallejo não fez nada contra o clube. Eles não tinham roubado. Eles não tinham dedurado. Eles não haviam violado nenhuma regra que exigisse agir contra seus irmãos. Eles simplesmente se recusaram a tratar um homem expulso como um estranho. E essa recusa, essa pequena insistência humana em manter uma amizade que o clube havia declarado encerrada, foi suficiente para atrair contra eles toda a resposta organizacional do capítulo de Oakland. No mundo dos motoqueiros fora da lei, lealdade não é algo que você define. O clube é quem define isso. O clube decide a quem você é leal, quando essa lealdade começa e quando ela termina. Um homem que mantém uma amizade particular, depois que o clube a encerrou, decidiu que seu julgamento sobre lealdade está acima do julgamento do clube. Esta é a regra sendo quebrada. Não é roubar, não é dedurar, não é desrespeitar um membro sênior, apenas a decisão silenciosa de continuar vendo alguém que o clube decidiu que não existia mais. Regra: não dormir com a esposa do irmão. A regra existe em todos os grandes motoclubes, fora da lei de alguma forma. A linguagem específica varia, a lógica organizacional não. A parceira de um membro não pode ser de outro membro. Não porque os clubes sejam baseados em visões esclarecidas sobre relacionamentos, mas porque a alternativa gera exatamente o tipo de conflito interno que destrói a confiança organizacional da qual o clube depende. A regra não é sobre proteger as mulheres. É sobre proteger a irmandade de si mesma. Raymond Foulkes era o presidente do capítulo dos Hells Angels do condado de Sonoma. Um membro do seu capítulo teve um caso com a companheira de Raymond Foulkes. Ao descobrir, Raymond Foulkes fez o que presidentes do capítulo de Sonoma aparentemente fazem. Ele organizou uma resposta. O que se seguiu foi documentado nos processos do Tribunal Federal com o detalhamento clínico específico que as acusações federais produzem quando são baseadas em depoimentos de testemunhas, provas físicas e o tipo de investigação minuciosa que o Distrito Norte da Califórnia realizou em seu caso de vários anos por crime organizado contra os Sonoma Angels. O membro que havia quebrado a regra foi submetido a uma surra de várias horas na sede do capítulo de Sonoma. Foulkes o agrediu com um taco de beisebol. Outro membro, Jonathan Nelson, foi induzido por Foulkes a golpear a vítima no rosto com uma coronhada de pistola. A surra em si foi a expulsão, o processo físico pelo qual o clube removeu um membro que havia violado uma de suas regras fundamentais. Então Foulkes fez algo que o taco e a pistola não tinham feito. Ele mandou tatuar à força a testa da vítima. Não era uma marca pequena.
Uma marca deliberada, permanente e publicamente visível. O julgamento do clube escrito no rosto do homem com tinta, algo ao qual ele não consentiu e que não podia remover. Onde quer que ele fosse, depois daquela sede, qualquer vida que construísse e qualquer direção que tomasse ao sair daquela sala, sua testa carregaria o registro do que os Hells Angels de Sonoma haviam decidido sobre ele. A esposa da vítima estava na sede do clube durante a surra, enquanto seu marido ainda era espancado com bastão de beisebol e coronhadas de pistola. Folks a agrediram sexualmente. Ele então a ameaçou. Cumpra as exigências dele. Não denuncie isso às autoridades. A ameaça foi feita no contexto específico de uma mulher que acabara de ver seu marido ser espancado por horas e que entendia, com total clareza, a capacidade e a disposição da organização de cumprir o que prometia. Ela não denunciou imediatamente. A segunda vítima, o marido dela, denunciou a agressão à polícia. Ela estava ou não disposta ou não conseguia fornecer aos investigadores um relato completo do que havia acontecido com ela. O medo de novas retaliações, segundo documentos judiciais, foi o motivo. O caso federal que acabou pegando Folks era mais amplo do que o incidente isolado. A acusação por crime organizado do capítulo de Sonoma abrangia assassinato, tráfico de drogas, intimidação de testemunhas, extorsão e roubo em vários incidentes e com vários réus. Folks foi condenado por agressão com arma de fogo em benefício da organização criminosa, especificamente pela surra que durou várias horas. Ele foi condenado por intimidação de testemunha pelo que fez com a esposa da vítima. O que o caso de Raymond Folks revela é a maneira específica como os clubes de motociclistas fora da lei lidam com violações de suas regras mais pessoais. O caso amoroso foi entre duas pessoas. A resposta envolveu um taco de beisebol, uma pistola, uma tatuagem forçada e o abuso sexual de uma mulher que não tinha nada a ver com isso. A regra sobre a mulher de um irmão não é aplicada por meio de uma conversa, uma votação ou uma censura formal. Ela é aplicada por meio de uma demonstração pública, documentada e permanente do preço de quebrá-la. A tatuagem forçada na testa é a expressão mais clara disso. Não é punição em nenhum sentido convencional. É um anúncio permanente, uma marca que diz a todos que a virem pelo resto da vida daquele homem exatamente o que os Hells Angels de Sonoma decidiram que ele era. Regra: nunca coopere com as autoridades. A regra mais importante em todo clube de motoqueiros, fora da lei, não está escrita em nenhum estatuto que já tenha sido tornado público. Não precisa estar. Isso é entendido desde o primeiro dia em que um homem começa a frequentar o clube, antes de se tornar um postulante, antes de ganhar o direito de usar o pet, antes de participar da sua primeira reunião. A regra é absoluta e sua aplicação não tem exceção. Você não fala com a polícia sobre nada, sobre ninguém. Sobre você mesmo, sobre seus irmãos, sobre o que você viu, ouviu, fez ou soube. O código do silêncio não é preferência cultural. É o oxigênio organizacional que o clube respira. Sem ele, nada mais sobrevive. Nem as operações criminosas, nem a autoridade territorial, nem a própria irmandade. Todas as outras regras desta lista existem para proteger interesses organizacionais específicos. Essa regra protege todos eles simultaneamente. Joshua O'Brien era membro do capítulo dos Hells Angels de Denver. Em 2019, ele foi preso por acusações relacionadas a armas de fogo após uma operação policial em sua oficina de motocicletas em Lakewood, Colorado. A prisão em si não foi o que encerrou sua filiação ao clube. Prisões acontecem. Membros são presos. O clube tem advogados, tem protocolos, tem a experiência institucional de uma organização que lida com contato com a polícia há 7 décadas. O que acabou com a participação de O'Brien foi o que a prisão implicava.
O clube avaliou a batida policial, as acusações de porte de armas e as circunstâncias de como as autoridades souberam onde procurar, chegando a uma conclusão. O'Brien estava cooperando. Ele não foi condenado por colaborar com as autoridades. Ele não estava registrado como informante. O clube não esperou por provas do tipo que os tribunais exigem. A própria suspeita já era suficiente. Ele foi expulso. 28 de junho de 2019, uma casa usada como esconderijo em Erie, Colorado. O'Brien chegou e encontrou algo esperando por ele que não era o que ele esperava. Havia membros do Hells Angels lá. Os documentos legais subsequentes descrevem isso como uma emboscada. Ele sobreviveu a isso. Ele sobreviveu ao primeiro. 12 de julho de 2019. O'Brien foi espancado e sequestrado. A organização que antes o considerava um colaborador das autoridades agora havia passado da emboscada ao sequestro. Uma progressão que reflete a lógica específica de escalada dos clubes, que respondem a ameaças percebidas contra sua segurança com força crescente até que a ameaça seja neutralizada. Sua cooperação com os investigadores após os incidentes teve resultado significativo. 13 membros e associados do capítulo de Denver foram indiciados. As acusações incluíam sequestro, roubo, furto de veículos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostituição e lavagem de dinheiro. O portfólio operacional completo do que o capítulo de Denver vinha realizando enquanto se apresentava ao mundo exterior como um clube de motociclistas. A coisa específica que o caso O'Brien ilustra sobre essa regra é sua linha do tempo. Ele ainda não era colaborador quando ocorreu a emboscada. Ele havia sido preso. O clube avaliou as circunstâncias da prisão e fez um julgamento. O julgamento levou à expulsão, depois a uma emboscada e um sequestro, tudo antes de qualquer tribunal confirmar que ele realmente ajudou as autoridades. No mundo dos motoqueiros fora da lei, a suspeita de cooperação é tratada da mesma forma que a cooperação confirmada. A distinção que os sistemas jurídicos gastam enormes recursos para estabelecer, a diferença entre o que alguém fez e o que poderia ter feito, não se aplica à lógica de punição do clube. O clube não investiga, ele não faz uma revisão interna. Ele calcula o risco organizacional e responde a isso. O'Brien era um risco. A resposta veio antes que o risco fosse confirmado. É assim que a regra funciona. Não como punição pelo que você fez, mas como prevenção do que o clube decidiu que você poderia fazer em seguida. Regra: a propriedade do clube pertence ao clube. Para sempre. Este é aquele que exige um momento antes de começar. Não porque a história seja complicada. Não é. Ela é, de certa forma, uma das entradas mais simples desta lista. Uma transação direta, realizada por 2 homens que vieram buscar o que o clube considerava sua propriedade e mataram todos na casa enquanto faziam isso. Ela exige isso por causa da criança de 5 anos. William Billy Grondowski foi expulso do capítulo dos Hells Angels de Vallejo em 28 de setembro de 1986. O motivo específico para sua expulsão não foi totalmente estabelecido nos registros públicos. O que está estabelecido é o que a expulsão significou em termos organizacionais. Grondowski devia dinheiro ao clube. Ele tinha uma motocicleta que pertencia ao clube e estava em posse de aproximadamente $900 em adesivos de apoio aos Hells Angels, que eram propriedade do clube. Ele também tinha uma tatuagem dos Hells Angels no corpo. No universo dos motoqueiros fora da lei, o que é do clube pertence ao clube, independentemente da casa ou da pessoa. O patch, os adesivos, a motocicleta, a dívida. Nada disso era de Grondowski após o clube decidir que ele não era mais membro. Eles pertenciam à organização. A expectativa da organização era que eles fossem devolvidos. Gerald Butch Lester era o presidente do capítulo de Vallejo.
Charles Chuck Diaz era o vice-presidente. 6 dias após a expulsão de Grondowski, em 5 de outubro de 1986, eles foram até a casa dele, perto de Fort Bragg, para pegar o que o clube considerava ser seu. Billy Grondowski foi morto, um único tiro na cabeça disparado por Lester. Sua esposa Patrícia também foi morta. Um único tiro na cabeça disparado por Lester. Seu enteado de 17 anos, Nolan Jaramy Van de Grift, foi morto. Um único tiro na cabeça disparado por Lester. Sua filha de 5 anos, Dallas, foi esfaqueada várias vezes por Diaz. Os ferimentos romperam sua medula espinhal. A descrição do legista sobre os ferimentos dela inclui a frase quase decapitação. Lester então atirou nela depois de morta. 4 pessoas, um homem, sua esposa, seu enteado adolescente e sua filha de 5 anos. Todos eles mortos em uma única noite por causa de $900 em adesivos de clube, uma dívida não paga, uma motocicleta e uma tatuagem. A investigação que se seguiu levou anos. O caso foi desvendado em fevereiro de 1994, quando uma testemunha chamada Haas, que aguardava sentença por uma condenação federal separada por drogas, implicou Lester e Diaz em troca de imunidade de acusação no caso Grondowski. Em 1995, ambos os homens já haviam sido presos. Lester foi capturado em Fort Smith, Arkansas, onde ele estava morando desde que deixou o clube em junho de 1987, menos de um ano após os assassinatos. Diaz foi preso em Ukiah, Califórnia, tendo nos anos seguintes se tornado o presidente do capítulo de Vallejo. O homem que havia esfaqueado uma menina de 5 anos até a morte foi posteriormente promovido para liderar o capítulo que o havia enviado para buscar $900 em adesivos. Ambos foram acusados de 4 homicídios. A lógica específica que resultou em 4 mortes em uma única casa não é complicada quando vista pela ótica organizacional do mundo dos motoqueiros fora da lei. Propriedade do clube pertence ao clube. Um membro expulso que retém propriedade do clube não é simplesmente um homem que deixou de devolver uma mercadoria. Ele é um homem que está segurando algo que pertence a uma organização que faz valer seus direitos de propriedade através da violência. A dívida, a motocicleta, os adesivos, essas coisas não eram significativas em termos de valor monetário. Um capítulo dos Hells Angels, com membros plenamente iniciados, poderia absorver $900 em mercadorias perdidas sem nem perceber. O valor não era o ponto. O ponto era o precedente. Um membro expulso que mantém a propriedade do clube e não sofre nenhuma consequência, por isso estabelece um precedente. Que a expulsão não exige a devolução do que pertence ao clube. Reivindicações de propriedade do clube podem ser ignoradas por quem não é mais membro. Que a autoridade da organização termina quando a associação de um homem termina. Os clubes não podem arcar com esse precedente. A autoridade deve ter significado após o fim da associação, caso contrário, não tem valor enquanto ela existe. 4 pessoas morreram devido a um precedente. Pelo princípio organizacional de que a propriedade do clube não deixa de ser do clube só porque o homem que a possui não é mais um membro. A esposa de Billy Grondowski não era membro. O enteado dele não era membro. A filha dele, de 5 anos, não era membro e não tinha nenhuma ligação concebível com a disputa organizacional que levou 2 homens à casa dela em uma noite de outubro de 1986. Nada disso importava, a regra valia. A aplicação da regra veio em seguida. A tatuagem, a marca dos Hells Angels no corpo de Grondowski, foi listada nos documentos do tribunal como um dos itens que o capítulo havia enviado Lester e Diaz para recuperar. Uma tatuagem que está na pele de uma pessoa não pode ser recuperada no sentido convencional. O fato de o clube enquadrar isso como propriedade a ser recolhida mostra como essas organizações entendem a relação entre o membro e o que ele carrega,
incluindo as marcas permanentes em seu corpo que o ligam à organização. No entanto, a menina de 5 anos não tinha tatuagem. Ela não tinha dívida. Ela não tinha nenhuma propriedade do clube em sua posse. Ela tinha apenas 5 anos e estava na casa. Regra sem desrespeito aos membros mais antigos. A regra sobre desrespeito é a mais difícil de definir e a mais fácil de violar. Roubo tem um limite. A cooperação com as autoridades tem um limite. Até a regra sobre a mulher do irmão tem um limite claro, ou você cruzou ou não cruzou. O desrespeito não tem limite. É definido inteiramente pela pessoa que o recebe e pelo peso organizacional que essa pessoa carrega. O que constitui desrespeito para um prospect não é o mesmo que constitui desrespeito para um presidente de capítulo. O que constitui desrespeito vindo de um membro full patch não é o mesmo que constitui desrespeito vindo de um hang-around. A hierarquia é a lente. Desrespeitar alguém de posição mais alta torna a violação mais grave. E a versão mais grave da violação, desrespeitar o homem errado na frente das pessoas erradas no momento errado, só tem uma resposta que o clube considera proporcional. Joel Silva era membro do capítulo dos Hells Angels do condado de Sonoma. No verão de 2014, ele participou de um evento de motocicletas em Laconia, New Hampshire, um dos maiores encontros anuais de motociclistas dos Estados Unidos. Esse tipo de encontro reúne membros de capítulos de todo o país e funciona tanto como um evento social quanto como uma demonstração de presença organizacional. Diversos capítulos dos Hells Angels estavam representados, com membros de alto escalão de toda a estrutura nacional do clube presentes. Silva ameaçou um membro do capítulo de Salem, Massachusetts, que era próximo de Cristóvão Ranieri, o presidente do capítulo de Salem, incluindo a natureza específica da ameaça, as palavras usadas e o contexto em que foram feitas. Esses detalhes estão registrados nos autos do tribunal, mas o fato organizacional essencial é mais simples. Silva fez uma ameaça que Ranieri percebeu como desrespeitosa, direcionada a alguém do seu círculo, na frente de outros membros em um evento nacional. Ranieri discutiu isso com Brian Wayne Wendt, o presidente do capítulo de Fresno, e Jonathan Nelson, o presidente do capítulo de Sonoma, que era o próprio capítulo de Silva, 3 presidentes de capítulo. A conversa produziu uma conclusão unânime. Silva tinha que morrer. Esta é a qualidade específica da regra do desrespeito que a distingue de todas as outras regras desta lista. As outras regras são quebradas por ações. Roubar, dormir com alguém, falar com a polícia, reter propriedade do clube. A violação de Silva foi uma ameaça verbal em um evento público. Palavras em um evento. E 3 presidentes de capítulo concordaram que essas palavras mereciam uma sentença de morte. Planejaram isso juntos e executaram 11 dias depois, em 15 de julho de 2014. Silva foi contatado e instruído a ir até a sede dos Hells Angels em Fresno. Ele foi porque um membro vai onde o clube manda ele ir. Ele chegou e o Wendt estava lá. O Wendt atirou na parte de trás da cabeça dele, na parte de trás da cabeça. Não foi um confronto, não foi uma briga. Silva não esperava por isso no sentido usual da frase. Ele literalmente não viu isso chegando porque o tiro foi disparado por trás enquanto ele estava dentro da sede do clube para onde ele tinha ido porque o presidente do seu capítulo havia mandado. Na manhã seguinte, o corpo de Silva foi levado para um crematório local e incinerado. O caminhão dele foi incendiado. As evidências físicas do que havia acontecido foram eliminadas com a mesma eficiência específica de homens que haviam pensado no que viria após o assassinato com tanto cuidado quanto pensaram no próprio assassinato. 3 presidentes de capítulo, ameaça verbal em encontro de motociclistas em New Hampshire, 11 dias. Um tiro na parte de trás da cabeça em um clube na Califórnia. Depois um crematório.
A acusação federal que acabou alcançando esses homens fazia parte de um caso mais amplo de extorsão contra a contra a filial de Sonoma County, que levou anos para ser construída. Jonathan Nelson, Brian Wendt e Russell Ott foram condenados por assassinato em apoio à extorsão. Todos os três receberam sentenças de prisão perpétua. Christopher Ranieri, que havia iniciado a conversa que resultou na decisão, foi condenado por conspiração de extorsão e conspiração de assassinato em um julgamento posterior e recebeu uma sentença de prisão perpétua. 4 presidentes de capítulos receberam prisão perpétua. A falta de respeito foi em New Hampshire. A consequência aconteceu na Califórnia. Entre essas duas geografias estava a de a maquinaria organizacional específica de 3 homens que usavam o mesmo emblema, decidindo que palavras ditas em um evento público haviam gerado uma dívida organizacional que só poderia ser quitada com uma única moeda. O corpo de Silva era cinzas, antes de alguém fora do clube saber da morte dele. O caminhão foi queimado. O crematório o recebeu na manhã seguinte ao tiro. A regra sobre desrespeito não tem um limite escrito. O limite é onde o membro mais antigo decidir que é. Silva descobriu onde ficava o limite de Ranieri 11 dias depois do encontro. Virou cinzas antes de saber a sentença. Regra: o emblema é sagrado. Mesmo após a expulsão, nem toda quebra de regras acaba no tribunal. Algumas resultam em boletim de ocorrência de desaparecimento. Algumas terminam em uma declaração legal de óbito emitida anos após o desaparecimento, quando os tribunais já esperaram o suficiente para formalizar o que todos os envolvidos já sabem. Algumas terminam sem corpo, sem condenação, sem cadeia de evidências documentada, ligando uma organização a um desfecho. Apenas um homem que estava lá depois foi expulso e então desapareceu. E o silêncio que envolve quem se foi. Suécia. Outubro de 2000, o capítulo dos Hells Angels de Helsingborg era um dos clubes que havia sido formado durante os anos da Guerra dos Motoqueiros Nórdicos. A expansão organizacional que se seguiu ao conflito de 1994 a 1997 entre os Angels e os bandidos em toda a Escandinávia. Em 2000 a guerra havia terminado formalmente. O aperto de mão já ocorrera na TV dinamarquesa. A lei Rocker havia sido aprovada e ambos os clubes estavam, teoricamente, operando sob os termos da Trégua de Setembro de 1997. O que permanecia era a cultura organizacional criada pela guerra. A disciplina interna específica dos capítulos, que passaram 3 anos em conflito armado ativo e desenvolveram mecanismos de coerção calibrados para esse nível de intensidade organizacional. Anders Blomgren era membro do capítulo de Helsingborg. Em outubro de 2000 ele foi expulso. Em 15 de outubro de 2000 ele desapareceu. A polícia na Suécia suspeitava que os anjos eram responsáveis. Nenhuma prisão foi feita, nenhuma acusação foi apresentada, nenhum corpo jamais foi encontrado. Anders Blomgren acabou sendo declarado legalmente morto. A resolução administrativa específica que as jurisdições aplicam quando uma pessoa está desaparecida há tempo suficiente para que os tribunais reconheçam o que as circunstâncias já sugerem. Fredrik Lindberg também era membro do capítulo de Helsingborg. Ele também foi expulso. Em 22 de outubro de 2000, 7 dias após o desaparecimento de Blomgren, Lindberg desapareceu, com 1 semana de diferença. Mesmo capítulo, mesma cidade. Ambos expulsos e desaparecidos. A polícia também suspeitou dos Hells Angels no sumiço de Lindberg. Sem prisões, sem acusações, sem corpo. Declarado legalmente morto. 2 homens. 7 dias. O mesmo capítulo. A suspeita da polícia sueca foi documentada publicamente, mas não resultou em nenhuma acusação devido ao funcionamento específico da violência dos clubes de motoqueiros fora da lei. O silêncio das testemunhas, a ausência de provas recuperáveis.
A cultura organizacional, que trata a cooperação com as autoridades como o pior ato possível que uma pessoa ligada ao clube pode cometer, funcionou exatamente como foi projetada para funcionar. No mesmo período, em Gotemburgo, 2 ex-membros de uma gangue associada aos Anjos foram esfaqueados e espancados até a morte na sede dos Hells Angels, em Gunilsa. Depois, seus corpos foram achados enterrados em uma cava de cascalho nos arredores de Floby. Os homens responsáveis foram mais tarde condenados. Os corpos foram encontrados. As provas se sustentaram. Em Helsingborg, os corpos não foram encontrados. As provas nunca se materializaram. Os 2 homens, que desapareceram com 7 dias de diferença após serem expulsos do mesmo capítulo, continuaram legalmente declarados mortos por presunção, em um arquivo de pessoa desaparecida que não resultou em nenhuma acusação e nenhuma resolução além da declaração administrativa de que eles haviam sumido. A regra específica que esta história ilustra é a mais difícil de definir, justamente porque ela engloba tudo o que está nesta lista. O distintivo é sagrado, não só enquanto você o usa, mas também pelas obrigações que ele cria depois que você deixa de usá-lo. Um membro expulso carrega conhecimento, ele carrega relacionamentos, ele carrega a história organizacional de tudo o que viu, ouviu e participou durante sua associação. Ele carrega a ameaça específica que qualquer homem carrega quando passa de dentro de uma organização para fora dela, enquanto essa organização ainda está operando e ainda tem motivos para controlar o que ele sabe. A resposta dos Hells Angels a essa ameaça não é uniforme. Às vezes é uma surra. Às vezes é um espancamento. Às vezes é uma tatuagem forçada na testa. Às vezes é uma sessão de 2 horas numa cadeira de metal. Às vezes é um tiro na nuca em uma sede de clube na Califórnia, seguido de uma cremação na manhã seguinte. E às vezes é outubro na Suécia e um homem é expulso numa terça-feira e já se foi na terça-feira seguinte. E o corpo nunca é encontrado, e o caso nunca é levado à justiça. E a única resolução formal é um documento legal que diz que ele está desaparecido há tempo suficiente para ser declarado morto. Anders Blomgren, Fredrik Lindberg, 2 nomes em um arquivo sueco de pessoas desaparecidas, 2 declarações legais de morte, 2 desaparecimentos. Com 7 dias de diferença, do mesmo capítulo que a polícia sueca suspeitava ser o responsável, mas nunca conseguiu provar. O pet é sagrado, mesmo após a expulsão, especialmente após a expulsão. Porque o que um homem expulso sabe sobre por onde o pet passou é tão perigoso quanto o que ele pode fazer com o pet. E o clube passou 7 décadas construindo a capacidade organizacional para responder a coisas perigosas antes que se tornem incontroláveis. A resposta, quando vem, nem sempre deixa um corpo. Às vezes, só deixa um vazio no mundo onde uma pessoa costumava estar. Encerrando, as regras não são códigos morais, elas são exigências operacionais. O mecanismo específico que uma organização baseada em segredo e violência usa para se manter intacta. Quebre uma, e a resposta é calibrada de acordo com o quanto a violação ameaça o dinheiro do clube, seu território, seu silêncio ou sua hierarquia. Roube $900 em adesivos e uma família de 4 pessoas é morta, porque o precedente importa mais do que o valor. Fale algo errado para a pessoa errada em um encontro e você desaparece antes que alguém fora do clube perceba. Mantenha uma amizade viva depois que o clube a encerra e um presidente de capítulo bate em todo o seu capítulo por causa do sentimento. Nenhuma dessas é uma resposta desproporcional. Dentro da própria lógica do clube, é exatamente isso que torna essas situações mais difíceis de processar do que a violência criminosa comum. Elas são proporcionais a um código organizacional que a maioria das pessoas nunca vai encontrar e que funciona por regras. A maioria nunca será convidada a seguir. 8 histórias. 8 regras. 8 expressões diferentes da mesma verdade fundamental.
A organização decide o que as regras significam. A organização define quando foram quebradas. A organização decide o que acontece em seguida.